Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da Império Imóveis Limeira e hoje com um tema direto, reto e super importante que é como valorizar o seu imóvel. Hoje nós temos aqui na mesa um especialista que vai colaborar bastante nessa discussão, super respeitado em todo o país, já o apresento, mas antes quero saudar o Alan, nosso anfitrião, que me deu a honra de mediar esse podcast, Alan Silva, fundador da Império Imóveis Limeira. Bem-vindo, Alan. Muito obrigado, João Paulo, pela oportunidade também de estar trazendo Marcos Araújo aqui na cidade de Limeira. E é uma alegria estar fazendo esse conteúdo hoje para levar informação do morar aqui na cidade. E o Marcos Araújo, que é fundador da Data Store, um dos maiores especialistas do nosso país em mercado imobiliário. Bem-vindo, Marcos. Imagina, uma grande satisfação estar aqui em Limeira conversando sobre moradias. Muito obrigado, João Paulo, muito obrigado, Alan. E vamos aos nossos conteúdos. Bora lá. Alan, como é que se dá o seu primeiro contato com o Marcos, o trabalho dele e da importância que você vem trazê-lo aqui a Limeira? Eu sou advogado por formação, advogo aqui na cidade há mais de 20 anos. Há 3 anos estou aqui empenhando esforços no mercado imobiliário. Nós abrimos a imobiliária aqui em Limeira, mas com um propósito diferenciado, de atender a pessoa de forma qualificada. E para isso vamos buscar conhecimento. Pesquisando na rede social, achei o Marcos Araújo, um congresso que foi feito na cidade de Campinas, e ali eu me encantei. Me encantei com os palestrantes, me encantei com o conteúdo, e eu falei, ó, aqui que eu quero estar, aqui que eu quero andar ao lado do Marcos, e está sendo muito prazeroso estar próximo dele aqui. Ô Marcos, e como é que nasce a Data Store? Por que uma empresa segmentada em estatística, pesquisa e métricas no mercado imobiliário? Bom, eu sou estatístico, e os estatísticos têm por objetivo, né, se dedicar ao futuro, porque é uma ciência que estabelece modelos preditivos, né, modernos. Então, eu comecei atendendo vários segmentos e a minha ideia era tentar explicar um fenômeno desconhecido do mercado, né? E eu acabei me encontrando com o fenômeno da moradia através de alguns casos reais. E nós acabamos nos dedicando aí, ao longo desses 31 anos já, né, ao fenômeno da moradia. Porque, na verdade, tudo que é comportamento humano envolve imprevisibilidade. Ou seja, nem tudo é tão previsível quanto a gente pode imaginar. Comprar uma blusa no shopping, por exemplo, pode ser provocado por uma vitrine. Comprar um item na internet pode ser provocado por um post, um conteúdo de alguém, né? Agora, e comprar um imóvel? Como é que funciona, entendeu? É a compra mais importante da vida de qualquer ser humano. Não importa a renda, não importa o poder aquisitivo, né? Ainda mais num planeta que está ficando cada vez menor. Ele tem o mesmo tamanho, mas a humanidade não. Né? Eu nasci em 1970, eu tinha 3,5 bilhões de concorrentes para tentarem morar bem, né? Hoje, 2025, nós temos 8,2 bilhões de pessoas no mundo, são 356 mil nascimentos por dia, então morar bem, ou até morar, né, ficou bem mais escasso, né? Nós estamos vivendo o auge da demanda imobiliária mundial, nunca foi tão escasso morar bem, porque nós temos o mesmo espaço de antes com muito mais gente, né? Então isso acaba gerando todo o efeito que nós temos, inclusive, de valorização imobiliária. Tem gente que reclama, nossa, mas os imóveis estão diminuindo de tamanho e ficando mais caros. Mas isso é um efeito macro, né? A humanidade dobrou de tamanho em pouco mais de 50 anos, ela mais que dobrou de tamanho, e a superfície da Terra é a mesma ainda, né? A única solução que nós encontramos foi a verticalização, por exemplo, né? Que ajuda, né? Eu converso até com as crianças, né? Tenho livros infantis, então o jeito foi colocar uma casa em cima da outra, que são os apartamentos, né? Empilhar as casas, mas ainda assim nós temos um momento em que a moradia está mais escassa em toda a história da humanidade. O Marcos falou sobre livros infantis, vocês já observam aqui, um deles é um lançamento recente, será apresentado em escolas de Limeira, então vou jogar para o Alan. Alan, diante desse contexto, por que você achou interessante trazê-lo a Limeira, inclusive para apresentar o trabalho do Marcos para crianças? Esse trabalho do Marcos, Meu Imóvel, Meu Mudinho, é novo, é um lançamento, e a gente teve um contato, e eu fui, assim, são 16 imobiliárias no Brasil. Para mim é uma satisfação poder participar desse projeto para levar a literatura, o conhecimento para as crianças.
Acredito que você levar conhecimento para uma criança é tornar ela um adulto melhor, um adulto com conhecimento. E eu fiquei maravilhado com o projeto dele e tive a graça de trazer isso para a nossa cidade de Limeira. Instruir a criança, para ela entender a importância do morar, a importância de estar com a sua família. Não somente dentro de 4 paredes, uma caixa, mas não importa também onde ela venha morar, mas ela venha morar com alegria, ela venha morar com paz, sentir-se abraçado com a sua família. Então essa foi a ideia, é um projeto maravilhoso e que estamos trazendo aqui para a cidade de Limeira. Agora eu vou fazer o papel aqui do leigo. O Alain me deu a honra de mediar aqui essa conversa diante de 2 especialistas e certamente estou no papel das pessoas que nos assistem. Marcos, vou sugar o seu conhecimento aqui. Como eu, cidadão comum que não sou especialista na área, posso entender que um imóvel é um bom investimento? Muito bem. Olha, a primeira grande percepção que precisamos ter é a percepção da demanda versus oferta, certo? Isso é um princípio antigo, estabelecido lá no livro A Riqueza das Nações, de Adam Smith, é do século XVIII, né? Mas ele continua valendo, tá? Estamos no século XXI, né? Então o Brasil tem 72 milhões de famílias, tá? 72 milhões de famílias. Nós temos na qualidade de poder adquirir o imóvel com seus próprios recursos e com algum auxílio governamental, algum programa de incentivo governamental, federal, estadual ou municipal, 48 milhões de famílias. É muito pouco, perto desse montante. Vai vendo, 48 milhões. Aí nós temos, na intenção de comprar um imóvel nos próximos 24 meses, calculado há 30 anos pela Datastore, 12 milhões e 500 mil famílias. No segmento AB, tá? No segmento AB, nós entregamos por ano 400 mil imóveis. Ou Então, seja, não atende essa demanda. É 0,55% do total de famílias existentes no Brasil. Passa longe, mas muito longe de atender. Outro dia uma criança com 9 anos de idade me fez essa pergunta sobre a falta da moradia, né, para as rendas mais econômicas, mais baixas. Então eu expliquei em sala de aula que nós temos 10 milhões de famílias, por exemplo, que não estão na demanda imobiliária, eles estão no déficit imobiliário. Déficit é diferente, né? É a falta e não conseguir adquirir, né? Então o menino de 9 anos falou assim para mim: professor, e se nós dedicássemos 1% do PIB para esta função? Nós não resolveríamos esse problema rapidinho? Não resolveria, tá? Nem assim. 1% do PIB, né? Pega um PIB aí então de 10 trilhões de reais, né? 2 trilhões de dólares. A 1% nós teríamos em torno de 450 mil, 480 mil unidades de Minha Casa Minha Vida, faixa 2 de entrada, com um déficit de 10 milhões. Então demoraríamos 20 anos para resolver esse problema, né? Então, e a demanda qualificada, aí vamos separar déficit de demanda, as pessoas que podem comprar a partir do Minha Casa Minha Vida com algum incentivo, até as grandes fortunas, está em 12 milhões e 500 mil famílias, com entrega de 400 mil unidades ano. Então, não há como, a demanda imobiliária ela é infreável, não sei se existe essa palavra, tá? Não tem como frear. Então, a primeira percepção é essa, é a da escassez. Então, o quanto antes a pessoa puder comprar, melhor, tá? Se chegou no ponto correto da compra, tem que comprar. Eu vi um post hoje na internet, não é meu, tá? Mas eu achei muito interessante. Era uma pessoa falando assim, fui comprar em 2022, não deu. Fui comprar em 2023, não deu. Fui comprar em 2024, não deu. Só que o preço só vai subindo. Entendeu? E por vezes o momento passa. Isso. Então, chegou no momento financeiro, encontrou o imóvel da vida, compra. Porque no ano seguinte ele vai estar mais caro e não tem ninguém controlando isso, tá? Não existe uma pessoa controlando. As pessoas às vezes falam como se tivesse alguém apertando um botão subindo o preço. Não existe, né? É a lei da oferta e da demanda. Ou seja, o que nós conseguimos ofertar, a quantidade de materiais que nós temos disponível anualmente para construir imóveis é infinitamente menor do que a quantidade de pessoas querendo morar melhor. E trazendo isso para o dia a dia, Alain, você sente esse comportamento no consumidor? A pessoa que fica esperando o momento, e não tem clareza desse contexto todo que o Marcos nos apresenta? Tem muito isso, João Paulo. A pessoa ela fica aguardando o melhor momento dela. Mas o mercado, ele não vai esperar. E o mercado, o que acontece?
tem lançamentos, a pessoa fica, vou juntar um dinheiro para comprar. Hoje está mais fácil para poder comprar. Existem financiamentos, às vezes as entradas são menores, por mais que o governo ajuste, às vezes, a entrada, o modelo de negócio, do Minha Casa e Minha Vida, ou de um alto padrão, só que a oportunidade não pode deixar passar. Quem compra hoje ganha e valoriza no futuro. O imóvel, a tendência dele é somente valorização. Os imóveis na planta, né, estão valorizando aí anualmente, nesse momento, né, 19% a 20%, né, ano na planta. E é um bom negócio? Essa era uma próxima pergunta. Se eu devo optar por um imóvel pronto ou um imóvel na planta, como é que eu tomo essa decisão? Aí vai de acordo com o momento da vida, né? Tem gente que, por exemplo, está com dinheiro e quer mudar rápido, né? Ele faz a opção do imóvel pronto e já, por exemplo, sai do aluguel, entendeu? Então é uma vantagem, nesse caso, o imóvel pronto. Agora, em termos de valorização, e se pode esperar para que o imóvel chegue até a utilização, as mãos, vale muito a pena comprar na planta, né? Porque por vezes as pessoas têm um receio, será que vai entregar mesmo naquele prazo? Será que ter essa ansiedade de ver o imóvel pronto a pessoa posterga, né? Mas de fato é um bom investimento, né? Sim. Agora eu quero entender de vocês, qual é a diferença de valorização? Vamos considerar um imóvel comum de um imóvel com potencial de valorização. Como é que eu identifico que é um imóvel comum e esse sim tem potencial de valorização? Boa, acho que eu vou começar e o Alan completa, né? Olha, existem algumas características. Imóvel bom é imóvel adaptado à vida no século XXI. Ponto. Tá? Então, por exemplo, nós temos uma diminuição no tamanho das famílias, né? O que a gente chama em estatística de densidade domiciliar, que é a quantidade de pessoas que tem dentro de uma casa, né? Ou de um apartamento, caiu no ano de 2000, né? No censo brasileiro 2000, de 3,8 pessoas para agora 2,8 pessoas. 2,8 em 25. E eu tenho a confirmação disso em sala de aula, tá? Porque a gente chega lá e pergunta, levanta a mão todo mundo, mãozinha fechada, vamos lá, quantas pessoas moram com vocês? Né? Só vale quem mora na casa. Então tem muita criança que levanta com 2, tá? Que é a criança e o pai, ou a criança e a mãe, no caso dos divórcios, por exemplo, né? Nós temos famílias predominantemente com um só filho, né? Então são famílias tamanho 3, e as famílias tamanho 4 já começam a ser exceção, né? E isso está em queda, historicamente em queda. É só a gente pensar nas nossas avós, né? Vou falar o meu caso, tá? Minha avó, Dona Norma, teve 9 filhos. Sim. Né? A minha mãe teve 2 filhos, né? Eu e meu irmão. Uma quebra grande de uma geração para outra. Minha avó é de 1917, minha mãe é de 1943. Certo? Então, mesmo sendo de 1943, né, ela já pega a geração boomer, né, baby boomers, ela teve 2 filhos, tá? Eu só tive 1, eu sou de 70, certo? E o Samuel, que já tem 31 anos, não tem nenhum. Sua família é o clássico exemplo do que os dados apontam. É a família brasileira, entendeu? Ou seja, essa redução, né, ela tem a ver com muitos fatores, por exemplo, questão de manutenção dos imóveis, né? Imóveis maiores tem a ver com um investimento maior de manutenção, então famílias maiores pedem imóveis maiores. Nós temos, por exemplo, a disposição de empregados domésticos ou diaristas mesmo, né, para limpeza, não é mais como era 40 anos atrás, 30 anos atrás. Essa mão de obra está super valorizada, né, e difícil, inclusive, de encontrar, né, às vezes as pessoas demoram a encontrar uma pessoa ideal, né, para a limpeza, por exemplo. Então esse é um fator, assim, o fato da mulher ter entrado no mercado de trabalho de forma decisiva, inclusive para comprar o imóvel, tá? A força motriz da compra do imóvel no século XXI foi movido à entrada da mulher no mercado de trabalho, né? Então, todos esses fatores juntos projetam a gente para imóveis menores e sem paredes. Sem paredes no sentido de espaços unificados? Paredes internas somente no quarto e banheiro. Por que os ambientes integraram? Sala, cozinha, varanda, nos apartamentos, por exemplo, são integradas. Porque tem muito pouca gente em casa. Né? Antes você tinha uma família muito grande, precisava separar e dar privacidade para as pessoas. Agora, com 3 pessoas em casa, apenas uma filhinha, um filhinho, as paredes atrapalham a felicidade, atrapalham os bons momentos, atrapalham inclusive os momentos ruins, tá? Como você vai perceber com tantas paredes que um filhinho, uma filhinha não está bem, por exemplo, né? Então, as paredes, elas atrapalham a vida acontecer no século XXI, elas ficaram no passado. Uma outra coisa importante, parede faz você pagar IPTU e taxa condominial sem você utilizar a área que ela está ocupando.
Porque quando você soma o perímetro da parede, mas a largura do tijolo, isso dá de 6 a 8% de um imóvel antigo. Às vezes até 10%, tá? Que é super significativo. É viajar 1 ou 2 vezes menos na vida, pagando taxa condominial e Na IPTU proporção. para a parede utilizar o espaço e não você. Então as novas gerações olham imóveis mais antigos, 2010 para trás, 2000 para trás, com muitas paredes, eles já não veem sentido, né? E os novos todos são ambientes integrados. Entrega mais amplitude, né, com menos metragem, e você não fica pagando ali pela vida inteira o condomínio e o IPTU para a parede usar. E você tem essa percepção, Alan, dos seus clientes em relação à leitura de imóvel e todas essas questões? Tem, até inclusive vou fazer um gancho aqui do Marcos, uma postagem que ele fez, referente ao final de semana, as pessoas querem ir no restaurante. Isso. Elas não querem mais fazer a comida no domingo ou na semana, dependendo do caso. Elas querem aproveitar a vida e estar juntos. Então, por que se fazer uma cozinha com um monte de eletrodoméstico? O que vai ter agora, Marcos? Tirando o fogão. Um air fryer, uma panela elétrica e um É micro-ondas. isso. É isso. Então, está mudando. E o jovem de hoje, aquele que está investindo, está mudando a percepção de comprar um imóvel também. Tanto que existe um índice alarmante de imóveis fechados Sim. que não vendem, que é isso que a gente vê no nosso dia a dia. Nem aluga. Não vendem e não alugam. Eles saíram do padrão de arquitetura, não é mais aquilo que a pessoa procura. Ele não é mais bonito, ele não é vistoso, como o mineiro fala. Ele é diferente, E não é funcional. não Né? é funcional. Cheio de paredes, que as pessoas não se conectam uma com a outra, não vê a alegria e a tristeza do filho. E, poxa, eu sou pai da Letícia, de 9 anos, sou família, eu, minha esposa e Letícia, já Padrão brasileiro. padrão novo, brasileiro, tamanho 3. parei aqui, não quero mais outro filho, mas enfim, o que acontece? Temos que ter os filhos próximos, até porque um dia ela vai crescer, vai estudar. Então, o máximo que eu puder aproveitar, estar num ambiente conecto um com o outro, mais conexão e amor com os filhos e carinho vai acabar acontecendo, é natural. Agora, eu entendi essas questões físicas que vocês estão dizendo, mas então, ainda trazendo para a questão física, o que agrega valor, então, a um imóvel hoje em dia? Verde. Verde, natureza. Verde, natureza. Verde, né? Ou seja, conexão com a natureza. Né? Eu diria o seguinte, tá? Existe um jargão no setor imobiliário muito antigo. As pessoas nascidas antes de 1990 adoram falar isso, tá? Ah, imóvel, principalmente incorporadores, tá? Tá. Tem essa frase pronta, decorada, né? Imóvel é localização, localização, localização. Você já ouviu isso em algum Com lugar? certeza. Pronto, isso acabou. Os ganchos, geralmente, das ofertas é melhor localização. É, Localização, exatamente. localização, localização. Isso acabou. Não mais. É conexão, conexão, conexão. Com o meio ambiente. Conexão com o meio ambiente, com as pessoas, ou seja, promover a conexão com as pessoas, ou seja, menos paredes, conexão com a natureza, tem que trazer a natureza para dentro do empreendimento, e a terceira conexão é a da internet mesmo, tá? Ou seja, hoje tem gente escolhendo apartamento já pronto, percorrendo a planta inteira do apartamento, ver se o sinal de 5G cai em algum cômodo. Que impressionante. Entendeu? E outro dia eu estava conversando com uma pessoa, assim, inclusive numa gravação, tá? Ele falou, não acredito nisso não. Eu falei, então tá bom, vamos cortar a antena da Vivo, da TIM e da Claro, do teu bairro inteiro, tá? E o cabo que chega lá da internet. Eu quero ver se tua localização continua sendo boa. Você não aguenta uma semana. Tá? Deixa de ser, com certeza. Deixa de ser na hora. Mas quando a gente fala, por exemplo, em conexão com o meio ambiente, Marcos, um imóvel horizontal, o que eu devo levar em conta? Proximidade com uma área verde? Proximidade com a área verde. Se no terreno houver área verde... No próprio terreno. Mantê-la, né? Ou seja, dentro da harmonização do projeto, manter. E se não houver nada no terreno, traz. Olha, eu participei agora da Expo Japão, tá? A Expo é a maior feira sobre comportamento, moradias e cidades do mundo. Ela só acontece uma vez a cada 5 anos. Ela foi em Osaka, Japão. Eu estive lá. Nós visitamos, eram 180 pavilhões sobre futuro, cidades. Cada país tinha sua representação lá com seu pavilhão. E na minha avaliação, e das 25 pessoas que eu levei comigo, o melhor pavilhão foi o pavilhão da França. Né? Por quê? Pavilhão da França. Que tinha no meio da tecnologia, no meio de uma apresentação belíssima do país como destino para turismo, moradia, investimento, etc. Do nada,
com todo o multimídia, painéis incríveis, uma experiência incrível, sensorial. Você caía no meio de um jardim, dentro do pavilhão, com um lago e uma oliveira que eles trouxeram. Eu tenho o QR Code dessa oliveira, tá? Ela tem 1000 anos de idade. 1000 anos. 1000 Eles anos. levaram isso para mostra? Levaram. Ela andou 12 mil quilômetros, enfim, né? Saiu da Europa ali para o Japão e colocaram no meio de um jardim. Ou seja, mesmo com toda a parte sensorial, eletrônica, com todo o multimídia, com todos os equipamentos, tantas luzes, ou seja, pega um prédio, né, com toda a sua arquitetura, engenharia, etc. Se você traz a jabuticabeira, não precisa nem ser a oliveira, já trouxe o carinho para dentro do empreendimento. Fantástico. Porque todo comprador tem uma memória afetiva de uma jabuticabeira, não tem jeito, tá? Alguém passou por isso na infância. Vai acessar alguma coisa, né? Sabe o que aconteceu com a oliveira? As pessoas queriam pegar na raiz dela, tocar. Olha que interessante. Nossa. Um monte de gente, fila. Imagina, um ser vivo que está ali há 1000 anos. Sim. É um negócio, né? Um encontro incrível. Sabe o que eu fiz? Eu fui também. Conseguiu tocar? Consegui, fechei meus olhinhos, encostei naquela raiz, fiz o meu pensamento positivo. Que é a conexão que você está trazendo para a nossa conversa. Então, quer dizer, se a gente traz a funcionalidade do século XXI, né, elimina principalmente as paredes, integra os ambientes e traz a natureza, né, ou ela está próxima à natureza, porque o melhor vizinho hoje não é jogador de futebol, tá? Não é MC. Não é um famoso nas proximidades. Não é influência digital. Não é sobrenome socialite, sobrenome famoso e tradicional. O melhor vizinho, gente, é a borboleta, é o beija-flor, é a Joaninha, a nossa Joaninha aqui, no nosso livro, já a gente vai falar sobre ela. São os beija-flores que vêm na varanda, são... É o carcará que mexe no nosso lixo, mas ele é bem-vindo, né? Porque Sim. nós que estamos ali na área dele, né? Isso, e na verdade isso aconteceu nos últimos 50 anos, né? Qualquer cidade pode escolher. Vamos começar por Limeira. Coloca o voo do Google Earth de 1970 e coloca o de 2023, 24, 25, ela vai ter aumentado de tamanho 4 vezes. Com certeza. 4 vezes, qualquer cidade, tá? Então, esse alargamento da malha urbana foi todo feito pela geração X, tá? Os nascidos entre 1964 e 1979. Eles expandiram tanto a malha urbana mundial que agora querem o quê? Se reconectar com a natureza. Antes, em 1980, não deixava os filhos ter cachorro dentro de casa. Agora ele, com 55, 56, tem uma netinha que tem um Lulu da Pomerânia, ele vai passear na pracinha com o Lulu da Pomerânia com a netinha. Faz parte da rotina da família. Agora, antigamente não suportava ver um cachorro dentro de casa. Não deixava entrar. Da cozinha para fora. Da cozinha para fora. E na maior parte das vezes amarrado, né? Amarrado, acorrentado. Isso. Você viu como ficou mais sensível? É verdade. Muito mais sensível. Estamos no pico da sensibilidade. E em se tratando de empreendimentos verticais, o que eu devo observar então? Mais uma vez, a área comum com verde presente Com ali. verde e as funcionalidades do século XXI. Não é mais aquela questão também, não é? O Alan sabe muito bem disso, a gente já comentou sobre isso. Não é mais uma questão de oferecer 50 itens de lazer, tá? Porque isso também encarece o condomínio. E por vezes a pessoa tem até clareza que não vai utilizá-los. Isso. Eu faço muito isso na parte estatística da Data Store, tá? A gente começa a testar os conceitos imobiliários estatisticamente. Então, eu vou colocando coisas, tá? Academia, pet place, lugar para os pets, o coworking. A gente vai colocando as coisas, tá? O conceito vai crescendo, lavanderia, vai crescendo. Então, ele chega a 75%, 85%. Aí, depois que eu começo a colocar tanta coisa extra, sauna, aí vai, quadra coworking. Coworking. A gente vai acrescentando Praça da Fogueira, por exemplo, né? O Fireplace, que aí o conceito começa a cair de avaliação. Chega um ponto que as famílias falam assim, peraí, passou do limite, isso eu não vou conseguir utilizar, vai cair, vai aumentar o preço desse condomínio e já não é mais o que me interessa. Não faz sentido para ele. Não faz sentido. Ela ganha a exata noção de que é muito apoteótico para as necessidades dela. Exatamente. Fica muito latente. E isso é movido à geração Y, porque a X não, quanto mais melhor. Quanto mais, melhor. X, quanto mais melhor. Acumulador. Tudo, tá? É acumulador, é carro, né? Lembra, os X adoravam ter um carro para a cidade, um carro para o off-road, um conversível para ir nos finais de semana impressionar os amigos, entendeu? Então os caras tinham 4, 5 carros.
Os Ys resumiram tudo isso no SUV. Tudo na mesma, né? Tudo As na mesma. potencialidades Solução num inteira na único- mesma. Isso. Numa única solução. Uma única solução. Alan, essas questões você sente nos empreendimentos aqui na nossa região? Essa conexão com natureza, por exemplo? Conexão com natureza. De novo, novamente, outros posts do Marcos Araújo, não é só gramado, as árvores. As árvores fazem todo sentido dentro do empreendimento. E muitas vezes nós trabalhamos com regularização diária para novos loteamentos e ele tem uma APP, tem que ser preservado, aquilo incorporar junto ao condomínio. Que é uma área de preservação De permanente. preservação permanente. Isso ser aproveitado para as famílias que vão morar lá no futuro. Estar conectado com a natureza. E não somente blocos, que isso não vai levar a lugar nenhum. Né? Ao contrário. Tem até um parêntese aí muito bacana, que é o seguinte: hoje o melhor negócio imobiliário é para os incorporadores, tá? Desenvolvedores de urbanismo. Durante muito tempo, o melhor negócio foi sempre ofertar a máxima área vendável, de acordo com a legislação. Exatamente. Então, qual é o limite aqui? O limite são 400 terrenos em condomínio diferente. Então, vamos fazer os 400. Pega a APP, né, a área permanente de preservação, deixa ali e vamos ao limite máximo, 400. Tá? Isso produzia um valor, um VGV, que é o valor geral de vendas do empreendimento, certo? Mas, ao mesmo tempo, tinha perda de sensação de exclusividade. Que pode ser determinante para alguns compradores. Exatamente. Então, hoje, com 320 terrenos, ou seja, não chegando ao limite dos 400 e aumentando a APP com reflorestamento, se consegue um VGV maior. Entendi. Olha isso. Isso quebra a cabeça dos X, sabia? Quebra, porque para eles o melhor negócio é sempre a maior área possível vendável. E isso não é mais uma verdade. Porque quando você entrega um APP ampliada e reflorestada, você está entregando um produto que vai ser supervalorizado em 2050, com 9 bilhões de pessoas na Terra. Então, as pessoas pagam mais por isso. Agrega valor. Agrega valor. Agrega valor. E você falando de futuro, Alan, para um comprador, você percebe que essa preocupação, ela é latente ou tem muita gente ainda alheia ao que vai acontecer lá na A frente? geração X, você percebe que ela não observa muito isso É mesmo. mais durona. Né? É mais durona. Aí você percebe que o filho pergunta: papai, onde eu vou brincar? Ah, então a família é bem-vinda na negociação. Bem-vinda. Muito bem-vinda. Nós temos que ouvir as crianças. Elas, em determinados plantões de Observe em lançamento, quem opina qual o andar e qual o apartamento é a criança. Mesmo? Na hora de comprar um apartamento. Aí a criança, ela é ouvida. E às vezes o menor, se são dois irmãos, ela opina mais do que o irmão mais velho. Isso mesmo. É a geração que está vindo. Isso é extremamente comum, tá? E não é só onde vai morar, não. É a viagem da família e o carro também. E o carro também. Eles participam de tudo. O tempo todo participante. Agora, Marcos, você comentando essa questão de área, me trouxe uma reflexão do passado. Aqui em Limeira, por exemplo, era muito comum. O edifício tal, localizado em tal lugar, é o metro quadrado mais caro de Limeira. Criava-se um glamour em torno daquilo. O metro quadrado hoje, então, não é mais referência como era antes? Olha, é a pior referência que existe, né? Mesmo? Na verdade. Porque ela leva o produto para um campo que é zero emocional, né? E não é mais o que as pessoas estão procurando. Realmente, a geração X, ela era mais fazedora de contas, tá? Inclusive, é a geração que mais absorve trabalho novo, né? Então, está no limite do trabalho, apareceu médico, apareceu hospital novo, pega também. Dentista, também pega. Advogado, também. Pega. Pessoal da Y, não. Chegou no meu limite. Não quero mais que isso. Os pais até reclamam, né? No X, os pais da geração X. Mas como que você não vai abrir um consultório novo? Não, quero me dedicar ao meu filho, entendeu? Porque, na verdade, na infância e na adolescência deles, eles não tiveram a presença dos pais. E sentiram. Sabe o que eles tiveram? Aulas de tempo integral e aulas extras, tá? Balé, judô, natação, etc. Entendeu? Era turno disfarce para os pais trabalharem mais, tá? E praticarem um negócio terrível chamado presença invisível. Entrar e sair de casa, não dá nem bom dia. E ir trabalhar mais, tá? E entregar coisas, né? Tá aqui a casa, tá aqui o carro, mas às vezes o mais importante não são as coisas, né? Aliás, hoje em dia, o mais importante é a presença, é a atenção, é o carinho, né? E esse é um tópico também, Ana, das suas negociações com seus clientes? É um tópico que você percebe, os novos sessentões,
Super né? sensíveis. Né? Os novos sessentões que não perceberam o que fizeram com os filhos, querem agora fazer o bom para os netos. Aí agora eles querem estar próximo dos netos. Ou seja, estar num parque, passear com ele. Porque ele não fez no passado, estava trabalhando, ele estava ocupado e colocando o filho o tempo integral. E hoje os netos acabam aproveitando essa presença maior com os avós, porque os pais hoje estão trabalhando. Olha que interessante tudo isso que vocês estão me dizendo. Vou trazer um relato aqui, para colocar aqui na mesa também os empreendimentos empresariais. Eu faço a comunicação de uma escola aqui em Limeira, que investiu muito na área verde e é fator determinante para a Na escolha dos matrícula pais. por pais e avós que pagam mensalidades. Sim. Por pais, é. Pode ser exatamente por essa questão que você está trazendo, né? Do avô lá de trás que não viveu aquilo, não ofereceu aos filhos e quer oferecer aos netos, né? Também em empreendimentos empresariais isso acontece, Marcos. Perfeitamente. Eu tenho um lançamento em Manaus, que eu fiz a palestra de lançamento, sou muito amigo dos empreendedores. Ele é inteiro verde, tá? É recente. Ele é de salas comerciais e as 4 fachadas são formadas por plantas, né, que se ramificam, né? São 7 espécies, de acordo com a época do sol, para florir em cada época. Que fantástico. 7 espécies daquelas trepadeiras. Isso, exatamente. E na palestra de lançamento eu falei, vocês acham que o pessoal vai trabalhar aqui por causa de quê? Para produzir mais? Não, para na hora da pausa vir aqui para essa área de descanso e encontrar uma joaninha aqui, entendeu? Esse é o grande diferencial desse empreendimento, porque ali o que vai ter de bichinhos que polinizam, né? Inclusive as abelhas, é natural. Né? Então eles desenvolveram algo incrível, tá? Depois eu vou te mostrar, inclusive, a fachada incrível, ela é inteira verde. Né? Então nós caminhamos para isso. Esse é um tema polêmico, tá no livro Meu Imóvel, Meu Mundo, tá? Sim. É um capítulo do livro. Nós somos hackeadores da Terra. Hackeadores, tá? Em que sentido? Nenhuma outra espécie hackeia tanto o planeta quanto a espécie humana. Seus recursos? O que é a piscina, se não a representação de um lago? É um hacker. É um hack. Tá? Então, nós hackeamos a ideia. Né? Só que o lago fica limpo 3.000 anos, tá? Sozinho, sem precisar de bomba nem cloro. Certo? A piscina, você deixar 3 semanas sem nada, sem nenhum tipo de limpeza, ela fica com a água imprópria. Certo? Então, o que é o ar-condicionado, se não aquela belíssima e agradável brisa que vinha, por exemplo, falei isso numa palestra no Rio de Janeiro, no Leblon, vinha da Mata Atlântica ali, tranquilamente, em 1920, tá? Em 1920. Em 2025, ela não vem mais. É verdade. Né? Então, nós hackeamos aquela brisa para o ar-condicionado. Então, nós somos hackeadores. É uma analogia fantástica, porque de fato a gente tenta replicar o que o ambiente não nos oferece mais por nossa própria culpa, né? Por meio de recursos tecnológicos. Exatamente. Né? E a gente não pensa sobre isso. Somos hackeadores do planeta, entendeu? Ô Marcos, quero trazer aqui para a mesa o seu conhecimento sobre estatística e toda a sua formação para entender um pouquinho de mercado. Como é que eu posso me adaptar ou me aproveitar do momento de mercado, taxas de juros, para que eu possa adquirir um imóvel com mais conforto? Vamos lá. Nós estamos vivendo um momento em que nós temos uma boa oferta de imóveis, um pouco menos de velocidade no fechamento dos negócios, temos uma taxa de juros genérica, tá? Geral, mais alta, uma taxa Selic aos 15%. No balcão, no banco, isso fica bem mais em conta, tá? Em torno aí dependendo do volume de relacionamento que você tem com o seu banco, você consegue reduzir essa taxa no balcão, né, para situações mais interessantes. E muita gente fala assim, agora mesmo num post alguém falou, com Selic a 15%, continua comprando aí. Primeiro que a realidade não é 15%, não é isso, Alan? Uhum. Mas nós temos o recurso da portabilidade. Né? Em um momento de juros mais baixos, a pessoa pode negociar o seu contrato e trazer para uma taxa muito mais baixa na época, mas não perde a oportunidade de ter encontrado o seu lugar nessa terra, porque imagina só o que eu falei no início, né? 8,2 bilhões de pessoas, achei meu lugar, é aqui, e são poucas unidades,
eu posso realmente realizar a compra, né? E depois trazer essa taxa para um patamar mais baixo em um outro momento futuro. Fantástico. E esse trabalho é feito pela Império Imóveis Limeira, Alain? Nós temos contato com correspondentes bancários, né, porque são destinos de taxa, de juros, mas nós fazemos também esse trabalho para quê? Para levar para o cliente o melhor negócio. E porque venda, né, nós vendemos, mas venda é consequência. Nós temos um caminho para ser tratado, para ser trilhado, para chegar no melhor imóvel da pessoa, que muitas vezes vai ser o primeiro imóvel dela, ou já é o segundo, ou daquele e quer comprar um outro. Porque as pessoas também, os novos, né, Marcos? Eles vão querer, de repente, morar em vários locais e morar bem hoje. Por isso que a demanda também de locação está crescendo muito. Sim. Ela prefere, às vezes, morar num lugar um pouco mais caro relativamente, que fosse pagar um financiamento, mas morar numa casa que tem piscina, que tem um espaço, que tem um terreno grande, que tem árvores, do que morar num apartamento e pagando o mesmo valor. Olha, eu tenho um amigo que acabou de mudar. Acabou, tá? Essa semana. Ele mudou realmente, saiu, mora em casa, né? Aqui no interior de São Paulo. Saiu para uma casa bem melhor, né? E sabe qual foi a justificativa? Qual? Aqui eu vou produzir mais e eu vou conseguir transformar a minha casa em cenário. Na anterior eu não conseguia. Olha que impressionante. Então ele enfrentou um cenário de juros mais altos, sabendo o que está fazendo. Mas onde ele vai tirar essa diferença? No trabalho. O trabalho dele. Ou seja, né, existe uma aposta ali, eu tenho certeza que ele vai realizar, de que com aquele cenário de casa, ele vai ter uma repercussão muito maior do trabalho dele e muito mais negócio, e isso vai ser absorvido. Que era um tipo de raciocínio que nas gerações anteriores, Sim. provavelmente, ele não ocorreria. Não né? ocorreria porque você não trabalhava em casa. Exatamente, pelas condições da sociedade da época, né? Isso. Muito Entendeu? interessante. Então isso acabou de acontecer, do cenário do jeito que está aí, entendeu? Agora, uma questão que vocês estão falando, mais uma vez, aqui no papel do comprador leigo, formado em humanas, que odeia os números, me perdoa, Marcos. Preciso que haja profissionais nas diferentes áreas, né? Esse tipo de garantia que a Império Imóveis oferece, tanto na assessoria, né, de um correspondente bancário, tanto na jurídica, né, que você oferece, porque você é um advogado, é o tipo de solução que eu, João, no meu perfil procuro. Porque eu não quero ter que me assustar lá na frente com um susto envolvendo... Ter surpresas. Exatamente. Então, essa segurança é importante também na decisão de compra? Ela é de extrema importância, porque contratos são palavras escritas, né? Conceito de contrato, acordo bilateral entre duas pessoas, ok. Mas a venda, quando nós fazemos, não importa qual lado da mesa eu venho estar, ou pelo comprador, ou pelo vendedor, a compra tem que ser boa para os dois, para quem está vendendo e para quem está comprando. Por quê? Para ser parcial para ambos, para que ninguém fique prejudicado. E sempre às claras. Eu não gosto daquele contrato que a gente faz ou lê por aí com juridiquês. Não, seja claro, porque quem está lendo, ele tem que entender. Eu tenho o costume de, quando vai fazer uma compra e venda, fazer com que o cliente leia junto comigo, cláusula por cláusula. Não importa o tempo. Ah, mas isso não importa. Por quê? Para justamente ele entender o que ele está fazendo, para ter segurança. Amanhã eu vou cruzar com ele na rua. O Alain me fez uma excelente venda. Ele fez uma venda com propósito. Estou morando bem. Coube no meu bolso aquele financiamento que ele procurou para mim. De repente, uma portabilidade melhor para mim. É isso que a Império Imóveis faz. Tá? Fazer algo diferente com propósito. É o que a Império Imóveis vem fazendo em Limeira. E eu acredito que esse é um ano importantíssimo para a Império Imóveis. Ela está numa grande virada de mais conhecimento, mais sensibilidade, conexão com o restante do Brasil inteiro. Nós temos um grupo de imobiliárias e imobiliaristas, né, vamos falar assim, que estão conectados com esse propósito que eu, na verdade, comecei através dos livros, e as pessoas entenderam que era uma grande forma de atender melhor e gerar riqueza para ambos, né? Para quem compra, para quem vende, para quem aluga. E esse grupo é um grupo muito especial. Então, o que eles vêm fazendo aqui em Limeira jamais foi feito por nenhuma imobiliária. Fantástico. Tá? É um movimento, eu gosto muito dos movimentos pequenos. Tá? Eu falo muito em palestras, tá? O Império Romano tinha 50 milhões de súditos, 48 territórios, 6 milhões de soldados, mas se você
passar na rua e interpelar uma pessoa e falar assim, me fala uma frase de um imperador romano. Quase ninguém, tá? Para cada 1000 você vai achar uma que fale alguma coisa, uma frase marcante de um imperador romano. Agora, se você perguntar para qualquer pessoa na rua, fala a frase de um menino pobre que nasceu no Império Romano, no ano 1 da era cristã, carpinteiro, filho de carpinteiro, não tinha recurso nenhum, nasceu num curral de animais, entendeu? E falou palavras muito bonitas, sem nenhum luxo, né? Todo mundo vai saber falar uma frase de imediato. Então, eu gosto muito desses começos sensíveis, né? Então, a Império tem uma história muito bacana e tem um recomeço importantíssimo nesse novo modo de operar das imobiliárias com muita sensibilidade. Isso gera muitos negócios e deixa todos os campos, né, comprador e vendedor satisfeitos. E trazer o Marcos para Limeira tem a ver com esse posicionamento também que ele está dizendo, Alain, porque você traz o maior especialista do país para comungar conhecimento. Isso é raríssimo no mercado que por vezes é nichado, muito fechado. Eu vou dar um parênteses aqui antes que ele fale, tá? Claro. Ele esteve no congresso, sim. Ao final do congresso, ele veio me cumprimentar. Ele se atirou na minha frente. Foi. Né? E eu estava achando que porque eu sempre fico procurando os rostos todos ali na plateia, né? Eu falei, puxa vida, eu não conheço ele, deve ter vindo com alguém e tal. Então ele se atirou na minha frente, falou, sozinho, olha, fui. Sozinho. Ele falou, olha, eu fiquei impressionado com todas as coisas que você falou aqui, foi muito bacana, tal. Ele estava com um livro meu, que é o meu Imóvel Mundo Pets, e ele estava bem emocionado, tá? Ele estava, na verdade, estava ali estava com os olhos marejados, na verdade. Como né? agora. Ele estava com os olhos marejados. Aí eu falei assim, olha, parabéns, viu? Onde você está? Ele falou, estou em Limeira. Eu falei, bacana, tá aqui pertinho, qualquer hora a gente faz alguma coisa lá, tá? Falei assim, né? E aí a hora que veio a ideia do meu Imóvel Mundinho, que já estava ali no forno e tal, eu falei, puxa vida, eu vou chamar ele para o time, sei que ele vai fazer um pouco de esforço aí no sentido do investimento, mas também é uma mensagem muito sensível e muda as pessoas, tá? O meu Imóvel Mundinho, ele muda os adultos, na verdade, né? Daqui a pouco a gente vai estar com a criançada. É quase que é uma transição incrível. Então, foi de coração, né? Isso é importante de falar. Isso é perceptível, né? Então, por que ela trazer o conhecimento para o mercado de Limeira e região? Porque eu percebo que falta conhecimento, de um modo geral. Eu sou um estudioso. Então, eu do direito leio livro de vendas, leio livro de marketing, fazendo conhecimento do tráfego pago, né? Porque é importante isso também para a realização da venda dos imóveis, e eu vi a sensibilidade do Márcio, essa palavra que ele falou, sensibilidade no trato da compra e venda. Mas antes da compra e venda, é como eu disse antes, tem um caminho. E aí tem que fazer chegar, como a pessoa chega até lá? O imóvel é o produto mais caro na prateleira para se comprar hoje. Ele é o mais caro. Onde a pessoa vai habitar, onde ela vai dormir, onde ela vai descansar, onde ela vai chorar, onde ela vai rir. Então você percebe que o que eu estou lidando é diferente com o que as outras pessoas, de um modo geral, tratam o mercado imobiliário, no caso, aqui em Limeira. Então eu falei, vou buscar conhecimento. Com quem? Como? Que ninguém chega até a gente e fala, aqui está o caminho. Então vamos procurar. Ninguém me contou? Eu vou procurar ele. Né? Então, assim, esse conhecimento do Marcos, você faz uma venda com estratégia. E não vender por vender. Tem algo antes. E isso é de mim, é da pessoa do Alain. Antes do Alain, advogado, pai de família, marido, tem o Alain pessoa. O Alain que quer fazer algo diferente, de forma diferente, dentro de todo um contexto. Não importa quanto tempo demore, mas eu vou fazer da minha forma e de uma forma sensível, com conexão. Então, assim, trazer o Marcos, que logo ele vai estar aqui no dia 11/11, né, conversando com empresários, com incorporadoras, com loteadoras, enfim, é trazer o conhecimento para que as pessoas trabalhem melhor, porque eu da ponta de cá vendendo imóvel, o produto tem que vir bom, o produto tem que vir de forma diferente. Assim eu consigo alcançar aquela pessoa que trabalha o dia todo, que chega em casa, onde eu vou morar? Com quem eu vou morar? Só quer ser feliz. Né? Só quer ser feliz. A felicidade não importa. Agora, Marcos, essa
preocupação do Alain em colaborar com a comunidade em que ele está inserido, também foi sua quando você começa a levar todo esse conhecimento para as publicações? Porque são várias, né? Queria que você falasse um pouco sobre elas. Sim, são. Na verdade, eu tenho Meu Imóvel, Meu Mundo, né, que está na 6ª edição, foi lançado em abril de 2020. Daí veio o Meu Imóvel, Meu Mundo Kids, que foi o 2º livro, que é para crianças de 9 a 12 anos. Daí veio Mentes Saudáveis e Lares Felizes, que é a coautoria com Augusto Cury, que foi o mais vendido do Brasil, né? Fantástico. Alcançou o topo do ranking da Veja, do ranking Publish News, e foi, segundo a Esquilo, o 4º livro de maior repercussão na 20ª Bienal do Livro do Rio de Janeiro, que é a maior Bienal da América Latina. Então, a partir daí, veio o Meu Imóvel, Mundo Pets, que é para quem mora com pet, que é um outro lugar muito especial hoje, né? Nós estamos com 175 milhões de pets, 204 milhões de habitantes, né? Em menos de 5 anos teremos mais pets do que habitantes. Em menos de 5? Em menos de 5 anos. Em 2030 já teremos mais pets do que habitantes, tá? E isso acontece não por causa dos adultos, isso acontece na geração alfa, que são os nascidos de 2010 até 2024. Hoje, na sala de aula, nós vamos ver isso, tá? A galerinha vai levantar a mão e vai colocar na mão quantos pets tem em casa, vai se surpreender. Com gente que tem mais de 10, tá? Mesmo? Mas muito, né? 99% tem pet. E é mão cheia, tá? É 5, 4, 6, 8, 10. O recordista lá em Juiz de Fora falou que tem 150 pets em casa. E pet não é só cachorro, né, Marcos? Nem gato, né? Cachorro, gato, tartaruga, calopsita, peixe. Aranha. Mas peixe não conta. Quem é da geração X, né? Peixe não conta. Para eles conta, que eles sabem cada um o nome. Tem nome, tá? Os peixes têm nome, eles sabem identificar. Mesmo sendo da mesma espécie ali, muito parece tudo igual. Não, tem tudo nome ali, entendeu? Então, você tem os pets exóticos também, né, que tem uma demanda emocional mais baixa, né, os cães hoje tá ali no limite, né, dos humanos, assim, se você chegar muito triste à noite, numa sexta-feira, depois de uma semana de trabalho, é capaz do cãozinho chorar com você, entendeu? Ele sente na hora, né? Então, todas essas transformações, né, veio o Meu Imóvel, Meu Mundo Pets. Eu senti no Meu Imóvel, Mundo Kids, já com 25 mil crianças atendidas, eu precisava falar mais embaixo ainda, ou seja, descer um pouco mais. Daí vem Meu Imóvel, Mundinho, com crianças de 4 a 8 anos, mas já pode ser lido com os papais com 2, 3 anos, tranquilamente. E agora está chegando a geração Z, né? Então vem o manual prático da geração Z e os imóveis, que eu acho que eu lanço antes de março, que é para a galera do ensino médio, 15, 16, 17 anos, e faculdades até 24 anos. E para que ele seja apresentado diretamente a esse público, Marcos, você tem essa imersão nas escolas. Aqui em Limeira nós teremos tanto no Colégio Jandira quanto no Colégio da Vinci, graças à agenda que a Império Imóveis Limeira fez. E por que estar lá, na sala de aula, em contato com a criança, é diferente quando nós falamos da apresentação de um conteúdo dessa natureza? Que pergunta boa, hein? Olha só. Bom, eu pergunto para as crianças, e olha que eu estou com quase 30 mil atendidas, quem já se encontrou com um autor que assinou o livro alguma vez na vida? Levanta a mão. Nenhuma. Ninguém. Nenhuma. Não estou falando assim que é 1%, não. É nenhuma. Porque agora o que o pessoal faz? Lança na internet, vende na internet e não vai lá conversar com a criançada. Então eu resolvi ir contra a maré. E como que elas reagem diante de um assunto como esse? Por que falar no mercado imobiliário? A gente já entendeu que a criança faz parte da tomada de decisão. Mais legal ainda a pergunta. Porque o material didático não cobre. Não mesmo? Não cobre. Até hoje em dia? Não cobre. Tem alguns insights ao longo da grade, alguns detalhes, mas não cobre de forma a preparar um adulto que saiba decidir sobre o seu imóvel lá na frente, na fase adulta, tá? Não tem essa cobertura específica, né? Então aqui a gente faz realmente uma cobertura muito específica, né? Começa com o Meu Imóvel Mundinho, vai a Meu Imóvel Mundo Kids. As duas marcas, as duas franquias têm 3 volumes, tá? Então é uma por ano aí até 2030.
Então a gente quer criar uma geração mais preparada, porque o quanto o Alan já deve encontrar consumidores extremamente mal preparados, né? Mal preparados, que assim, não é falado em casa na nossa época, na minha, vamos mudar. Não. Não mesmo. Automaticamente, a hora que você via, estava em cima de um caminhão de mudança e mudando. Hoje a criança, além de participar, ela opina e ela precisa entender por que vou mudar, como vou estar inserido naquele local. Muitas vezes ela muda de casa e muda de escola. Sim. E ela se pega de surpresa. Mas hoje está mais fácil ficar na escola e a casa vir para perto da escola, tá? Exatamente. Eu tenho um depoimento lá de Goiânia, numa plenária lá com corretores de imóveis, ele levantou a mão e falou, olha, você está extremamente correto, eu perdi uma venda de 7 milhões de reais para uma menina de 9 anos. Olha lá. É Tudo real. certo. Os pais sonhavam em morar naquele condomínio. O sonho da vida deles era morar ali. Por sinal, um condomínio famoso, tá? Esse condomínio bem famoso. E na hora de assinar, no dia da assinatura, eles desistiram. Porque a menina, filhinho de 9 anos, queria morar em outro eixo da cidade, onde está a maioria das colegas, em outro condomínio. Né? Então, ele foi claro, eu perdi uma venda de 7 milhões de reais. Por conta de uma menina de 9 Para uma anos. criança de 9 anos. Mas sabe por quê? Porque dialoga pouco com a criança. Exatamente. Uma coisa que a Império já não faz. Ou profissional, ok. A ideia é dialogar com a criança, por isso Tem trazer filhos? informação. Traz, vamos conversar, vamos para a visita. Como você se chama? Valentina. Tudo bom, Valentina? Vou te dar um livro de presente. Acabou. Criou o vínculo, né? Inclusive porque o livro não é simplesmente a história de uma joaninha, ele tem aspectos históricos muito interessantes. Ele fala da evolução da moradia no planeta, desde as tendas, não é, Marco? Dos nômades, né? Por que essa abordagem histórica é ideal para uma criança? Porque é a primeira conversa, né? Então elas precisam entender sobre escassez, né? Então a gente começa com aquela cena das tendas à noite, aquela cena é muito bacana, né? Onde a pergunta que eu faço para eles em sala de aula é: quem tem fogão em casa, levanta a mão. A pergunta mais óbvia do mundo, boba até, né? Porque todo mundo todo mundo. Como é que ele pergunta um negócio bobo desse? Mas há 27 mil anos atrás, ninguém tinha fogão dentro de casa, tá, gente? Porque a gente morava em tendas. Quem já acampou, levanta a mão. Você vai surpreender, hein? Muita gente já acampou com os pais. É mesmo? É, surpreendente. Tá? Mais de 50% já acampou alguma vez na vida com os pais. Então, bom, esse modo, o camping hoje, o acampamento hoje com as tendas, é só um hobby, né? Uma maneira de se divertir com a família, lazer. Mas há 10 mil anos atrás, 100% da humanidade morava em tendas. Né? Mas não podia fazer comida dentro da tenda, porque aí o que acontecia, pessoal? Queimava a tenda. Entendeu? Queimava a tenda, fazia para fora, para aquecer. Aquecer, né? Proteger, aquecer. Então aquela cena está 27 mil anos atrás. Né? Aí nós caminhamos já para uma outra cena que se passa ali, eles não sabem o nome da cidade, mas a estética da cidade é a cidade de Ur. Né? Ur fica na Mesopotâmia, no Império Medo-Persa. Né? Então é uma cidade murada. Por quê? Porque tenda é algo extremamente frágil. Né? Ou seja, chegou um urso, um leão, ou um bando rival, acabou. Né? Todo mundo está correndo risco. Então, as cidades muradas não, elas já protegiam todos os moradores ali, né? Mas nos arredores tinham as plantações, então era bem melhor se fixar num lugar, ter os alimentos ali, né? O trigo já domesticado, né? Os bovinos, os caprinos, né? Já fazendo parte de uma parceria com a espécie humana, né? Então a gente vai evoluindo, chegamos nos dias de hoje, onde não há como, né, acomodar as 8 bilhões de pessoas em casas ou cidades muradas. Precisamos dos apartamentos para isso. E eu ensino para eles, tá, que uma cidade muito horizontal, em 2050, será um problema para ser administrada. Tá? Em que aspectos? Coleta de lixo. Você para na frente de um prédio, você faz coleta de lixo de 100 famílias. Se for de casa em casa, é muito mais quantidade de garis, sim, óleo diesel, caminhões, tá? Combustível diesel, né? Então, quer dizer, mão de obra. Então, temos, por exemplo, toda a estrutura de saneamento, né? Quanto mais horizontaliza, mais aumenta o custo, né? Então, cidades eficientes têm uma combinação inteligente de horizontal e vertical. Casas, bairros e condomínios e apartamentos. Essa é a cidade eficiente ideal. Essa é a cidade eficiente ideal, a combinação das duas coisas. Uma cidade totalmente horizontal
ela terá um custo muito alto de administração em 2050, para eles que têm 10 anos aí, ó. Tem 10 anos, vai ter 35 em 2050, vai pegar uma cidade cara de administrar, entendeu? E que serão possivelmente nossos administradores lá na frente também, né? Exatamente isso que eu ia falar. Ah, mas os robôs vão coletar o lixo. Tá, mas vai precisar de mais robô então também, entendeu? Já que eles vão Tudo coletar. escala. Tudo é E a escala. destinação também desse lixo, E- os locais que vão ser aportados. Né? Alan, uma coisa que eu achei fantástica é que esse livro será entregue nas mãos dessas crianças e também a Império vai disponibilizar para a biblioteca das escolas, ou seja, as turmas que não estarão na palestra do Marcos também terão acesso a esse conteúdo. Exatamente. Até eu nem falei para o Marcos ainda, mas um livro de cada uma aqui das escolas que a gente vai frequentar, vamos destinar para a direção da escola, para deixar na biblioteca da escola, para que outras crianças, em outra oportunidade, possam ter acesso a essa informação. Inclusive, existe um prospecto, né, de como a escola pode trabalhar com as crianças, com atividade pedagógica, para justamente perpetuar esse assunto aqui na cidade. Perfeito. E esse certificado, Marcos, que você nos traz hoje? Ah, vamos lá. Olha, são 16 empresas que estão apoiando o projeto. São apenas 16 cidades, tá? Porque tem a ver com o tempo também, né? Tem que estar em todas elas, conversando com as crianças. E nós, da Imóvel Books, resolvemos, então, certificar essas empresas, né? Então, hoje é a hora, o Alan não tinha acesso ainda ao certificado, né? Então, ele é um certificado de participação que diz assim, ó, é com grande honra que a Imóvel Books, aqui representada pelo seu fundador, Marcos Araújo, certifica que Império Imóveis Limeira participou do primeiro projeto literário que conversa sobre moradias com as crianças da primeira infância e suas famílias. Obrigado por acreditar no futuro e ser uma empresa apoiadora das crianças do Brasil. Marcos Araújo, autor mais lido do mercado imobiliário. Meu Imóvel Mundinho, a nossa Ziv está aqui com a bandeirinha. Poxa, Fantástico! fantástico. Parabéns. Poxa, uma alegria, Marcos, receber isso. Obrigado, Alan. Oportunidade de estar trazendo isso para a cidade de Limeira, né? E trazer o autor mais lido do mercado imobiliário na cidade e trazer essa informação rica de conhecimento, porque, como eu disse, a criança, você ensiná-la hoje, ela vai ser um adulto melhor, que é o nosso propósito. Legal. Vai para sua sala de E reuniões. vai para né? minha sala de reuniões enquadrada lá. Junto com a foto com a criançada que a gente vai tirar Junto com a também. foto da né? criançada. E vou dizer Obrigado, aqui que é Marcos. uma honra também para a cidade de Limeira, saber que nós Sim, temos aqui uma empresa sim. como a Império Imóveis, Sim. com essa preocupação, com esse reconhecimento. Sim, Que bacana presenciar esse momento. E nós temos a Curitiba, né? Ou seja, grandes centros. cidades, grandes centros, Sim. né? Então é uma satisfação para a gente. Agora, para a gente encerrar, a gente já está na reta final. Além dessa conversa com as crianças, nós temos uma conversa, então, o Alan já adiantou, no dia 11 de novembro, na Associação Comercial, com adultos olhando para o futuro. É isso, o tema da palestra é 26. Isso, dia 11 de novembro, a partir das 9 horas, na sede da ACIL, isso? Isso. Estaremos conversando sobre o futuro imediato do mercado imobiliário. 2006 é um ano com muitos desafios e apenas com dados é possível fazer os melhores movimentos. A Império Imóveis já tem ciência de tudo isso, é uma empresa que estuda, aqui representada pelo seu fundador, e nós vamos transmitir isso em conjunto para incorporadores, gestores e desenvolvedores de novos produtos imobiliários da cidade e pessoas que amam morar bem, que queiram participar. E temos autoridades, inclusive, né, já com presença confirmada, que estarão Já lá convidamos, né, várias autoridades aqui da cidade de Limeira para compartilhar o assunto, para que eles possam fazer novos empreendimentos pensando no futuro. E apesar dos desafios, como conseguir escapar disso? Tem um desafio? Nada é impossível. Corra atrás, faça de forma diferente, mas atenda esse público, né, do morar de forma eficiente. E um detalhe importante, né, na verdade, nós estamos com o ambiente um pouco mais criando uma situação de velocidade um pouco mais baixa nos negócios, mas a gente sabe que isso só reprime a demanda, tá? Ou seja, ela é como uma mola, tá? Ela vai se comprimindo, ao menor sinal de facilidade, as pessoas compram, tá? Então, bons empreendedores, bons gestores imobiliários, como o Alan da Império Imóveis, estão sempre preparados, porque mercado imobiliário é como surfar, tá? Não adianta entrar na onda depois que ela já quebrou, né? Então isso vale também para os consumidores, tá? Tem uma frase no livro Meu Imóvel Mundo que fala assim: o mercado imobiliário é como a lua, tá?
Os românticos, quando veem a lua, né, ela sempre fala, bem, vem aqui ver que lua linda. Já está no segundo dia de lua cheia, para ela está cheio. Mas para um físico, tá, que entende milimetricamente do assunto, a gente sabe quando a lua está cheia porque ela já começou a minguar. Tecnicamente encheu, já começou a minguar. Milimetricamente ela já está minguando. Então ela não fica 5 dias cheia, tá? Ela fica 1 dia. Depois ela já começa a minguar tecnicamente, né? Então, o mercado imobiliário funciona exatamente assim. Ou seja, quando ele chega no seu auge, é porque a coisa já aconteceu. Então, quem entra antes se dá muito melhor nessas compras, né? Vamos entender sobre esse momento ideal no dia 11 de novembro, às 9 horas da manhã, na Associação Comercial. Marcos Araújo, fundador da Data Store, especialista em comportamento do consumidor e inteligência de mercado imobiliário. Muito obrigado pela presença, foi uma honra, Marcos. Uma grande satisfação, João Paulo, e teremos novos momentos, com certeza. Com certeza. Alan, parabéns por ser a mola propulsora de todo esse movimento aqui em Limeira. Que você tenha muito sucesso em todas as suas empreitadas. Obrigado, João. Obrigado, Marcos, pela oportunidade. É com alegria, né, que a gente traz esse tema para a cidade para fazer a diferença. Esse é o propósito da Império Imóveis Limeira, fazer a diferença do mercado imobiliário. E para quem quiser continuar acompanhando todo esse conteúdo da Império Imóveis Limeira, é só seguir aqui nas nossas redes sociais, @Império Imóveis Limeira, para consumir conteúdos de tamanha validade para o seu negócio ou para você, né, que queira investir, comprar, independentemente do seu objetivo. Até o nosso próximo encontro.